Oi, essa aqui é a Inveja e ela tem 11 centímetros. Vou comparar aqui com o menor personagem até então, que é o Raiva, só que eu sei que ela é bem menor que ele, seria desse tamaninho aqui, mas ele não tem um corpo convencional. Então eu vou mostrar aqui a Tristeza, que tem um corpo bem parecido com a Inveja, pra você ver como que ela ficou ainda assim bem pequenininha, tá? E do lado da maior personagem, ó, fica consideravelmente menor, né? A cabeça inteira de distância aqui. Então, a gente vai fazer nessa primeira aula aqui todo o corpinho. Na segunda aula, a gente faz toda a cabeça e junta tudo. Eu usei a mesma agulha, a agulha número 2, para fazer todo o corpo e a agulha 2,5 para fazer o cabelo, porque assim fica bem mais fácil, já que a gente está fazendo vários fios exatamente do mesmo jeito. E fica até um pouco maior. É mais fácil de cobrir essa parte aqui de trás também, quando a gente faz com um fio maior. Tem fio Bela em toda a peça, tá? Não achei o fio Balloon Amigo para fazer a cor da pele, porque era o que eu tava optando para fazer até então. Então, é tudo com fio Bela, da marca Pinguim. E aí eu mostro, e também o ponto X, né? Dá pra gente perceber aqui, ó, bem na cabeça. Com a agulha número 2, ela ficou com esses 11 centímetros. Se você usar essa agulha número 2 mais o fio amigurumi, ela vai ficar um pouquinho maior. Eu não sei quão maior ela vai ficar, mas com certeza ela fica porque o tex da amigurumi é um pouco mais grosso. Então, a linha sendo mais grossa, a peça fica um pouco maior. Se você não tiver a agulha número 2, dá muito pra fazer com a 2,5, tá? Aí você mantém esse ponto mais fechadinho. Ela também vai ficar maior, né? Só que aí todos os outros personagens também vão ficar grandes, então ela vai ficar proporcional. Então vai ser essa mesma distância aqui, só que numa escala maior, já que você está usando uma agulha maior. Mas vai ser uma cabeça de distância entre a Inveja e a Alegria, do mesmo jeito, tá? Seguindo a mesma linha dos personagens, o olhinho é de 12 milímetros achatado, então aqui, ó, a gente consegue ver que tá bem retinho. A cabeça também mexe e os bracinhos são articulados para ela fazer pose. Vamos começar pelo corpinho. Eu já comecei fazendo aqui, ó, essa primeira perninha. A gente vai precisar fazer, obviamente, as duas, só que elas são completamente iguais. Então, eu fiz a primeira aqui para poder testar e até para começar já mostrando como é que fica logo esse primeiro pezinho aqui, que a gente vai começar por ele. Depois a gente junta os dois, né? E eu vou mostrar cada detalhe agora. Então, vamos pegar essa cor mais escura para começar fazendo o pezinho. Já mostrei aqui, né? Mas é o 2599, essa cor é o verde Tiffany. É essa marca, Pinguim, e é esse o nome da linha, Bela, tá? Ela é um pouquinho mais fina que a amigurumi. Ó, o tex dela, 370. A amigurumi geralmente é um pouco maior. Só que como eu uso essa agulha número 2, para deixar a peça menorzinha e mais estruturada, ela dói bem menos a mão. Então, pra gente começar, deixa um pouquinho de fio aqui na frente, a agulha vem aqui por baixo, e agora um nó corrediço. Então, é só pegar essa agulha e girar. Girar assim. Segura aqui, ó, essa pontinha, faz uma correntinha. Pronto, já temos o nó corrediço. Para começar, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pular essa primeira correntinha. Na segunda, nessa parte aqui de trás, ó, que é mais altinha, eu vou encaixar nessa parte aqui de trás da alcinha. E aqui eu faço meu ponto baixo. Eu vou voltar fazendo 4 pontos. Fiz o primeiro no próximo. O segundo no próximo. O terceiro no próximo, o quarto. Então, 4 pontos baixos. Nesse último ponto aqui, ainda pegando nessa alcinha, eu vou fazer 3 pontos juntos. Então, aqui, fiz o primeiro, no mesmo lugar. O segundo. Antes de fazer o terceiro, eu vou levar esse fio lá pra trás, ó. Assim fica bem melhor. Esse nozinho vai ficar lá pra trás. Vou encaixar a agulha, trago esse nozinho aqui pra trás, e aí eu faço o meu terceiro bem em cima desse nó, pra esconder. E acabei já também virando a minha peça automaticamente. Então, nessa volta, agora, nessa parte aqui da frente, aqui a gente tem os pontos bonitinhos,
a gente faz 3 pontos. Então, aqui, ó. Um no próximo. O outro no próximo. Mais um. Então, aqui, os 3 pontos. Por último, aqui no último buraquinho, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos aqui dentro desse último buraquinho aqui, que é bem mais apertadinho, né? Fiz o primeiro. Encaixa aqui. Pronto, fiz o segundo. Preciso de um fio agora para poder marcar aqui, que esse aqui é o final da minha carreira. Eu tenho aqui um verde um pouco mais claro, inclusive é o verde da cabeça, né, da cor da pele, mas vai dar para destacar. Então, próxima carreira, terminamos, né? Aí eu sempre coloco o marcador aqui no final. Então, na próxima carreira agora, 4 pontos. Então, começo fazendo 1 no próximo, 2, 3, 4 pontos. Cheguei naqueles 3 pontinhos aqui que a gente fez nessa lateral. Em cada ponto desse, eu vou fazer um aumento. Então, serão 3 aumentos seguidos. Um para cada ponto. Então, um aumento são 2 pontos no mesmo ponto. Então, fiz ali o primeiro, no próximo. O segundo, no próximo. Agora, nessa volta, 5 pontos. Então, um ponto para cada ponto, até chegar no marcador. 2. Tira esse marcador daqui da frente. 3. 4. 5. Então, cheguei no final da carreira, marcador para cima. Temos, então, 15 pontos baixos. A gente vai fazer uma carreira agora contornando esses pontos, mas pegando na alça de trás. Então, eu vou encaixar a agulha no meio do ponto e eu vou usar a alcinha lá atrás para sustentar o meu ponto baixo. Então, encaixo no meio do ponto e uso essa alcinha que fica na parte lá de trás para fazer meu ponto baixo. Assim, eu vou fazer um para cada. Chegando aqui no final, vou passar esse marcador aqui para cima. Agora, a gente vai continuar trabalhando nos pontos, normalmente, pegando nas 2 alcinhas do ponto. Então, aqui nesse próximo, eu já pego nas 2 alças dele para poder fazer meu ponto baixo. Vou fazer 5 pontos aqui. E você vai perceber que ele já vira automaticamente. Então, já tem ali uma solinha de sapato bem definida. Essa parte aqui de baixo. Tá vendo como ele fica bem reto aqui? 1, 2, 3, 4. Falta mais um. 5. Uma diminuição. Já viro a minha agulha para cima, para poder usar o cabo para pegar as próximas 2 alcinhas. Trago o fio para frente, o laço tira tudo. Um ponto baixo aqui no meio, separando as 2 diminuições, porque agora vai ter mais uma. Então, já faço aqui mais uma diminuição. E termino com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o menor pezinho que a gente vai fazer desses personagens. Porque ela é a menorzinha. Então, que aqui a gente já tem uma sapatilhazinha, né? Já formada. A gente precisa deixar essa solinha bem mais retinha. Tá vendo? Tá bem retinho aqui. Para isso, eu vou usar um pedacinho de plástico. E isso aqui foi uma tampa de pote, inclusive tem aqui, ó, quantos ml esse pote tinha, ó. Que aí eu recortei, tamanho certinho, para poder colocar aqui. Eu fiz de um, né, e acabei já medindo para fazer dos 2 de uma vez. Então, você coloca o pote aqui em cima, pode usar uma caneta para poder marcar e aí você corta. Tem que ser menorzinho, tá? Então, ó, tem que ser menor do que essas alcinhas que ficam aqui para fora.
Se ficar passando ele, nem vai entrar. Aí você vai precisar cortar. Então, já corta menor mesmo. E eu vou encaixar aqui. Deixa eu empurrar. Pra ficar bem ali no fundo. Pronto. Bem certinho. Esse fio do anel mágico pode deixar aqui dentro, tá? Então, eu só fico com o fio do novelo e o meu marcador na peça. Vamos continuar subindo. Inclusive, subir o marcador, que a gente já terminou a carreira. Para essa próxima, começo com 4 pontos. A gente vai fechar ainda mais esse pé. 1, 2, 3, 4. Diminuição. Ponto baixo. Mais uma diminuição. Termino aqui com 4 pontos. 1, 2, 3, mais um no final. 4. Vou usar esse fio aqui, o marcador passa pra cima. Agora a última, começo fazendo a diminuição logo aqui atrás. E agora eu vou fazer 9 pontos. Né, o ponto até chegar no final. Então, a gente fica aqui com 10 pontos baixos. Agora, a gente vai trocar de cor e eu vou usar esse roxo mais escuro aqui. Então, puxa aqui um pouquinho o fio, passa o marcador pra cima pra gente não se perder. Certo? Agora aqui, com esse fio aqui em cima, vou até segurar ele aqui, eu tenho esse primeiro e esse segundo fiozinho aqui. Então, se eu encaixo a minha agulha, ela consegue passar ali dentro, ó, dos dois. É como se fosse 2 alcinhas agora segurando aqui na agulha. É desse jeito que a gente vai fazer a troca. É um jeito bem mais fácil. Então, o começo aqui do roxo, eu vou deixar só uma pontinha suficiente para poder dar 2 nós. Encaixo aqui, ó, bem pertinho. Agora, eu puxo, passando aqui por dentro, desse jeito. Com essa nova cor, esse roxo, a gente vai fazer agora 12 pontos baixíssimos nas alças de trás. Então, eu encaixo a minha agulha bem no meio do ponto e vou usar a alça lá atrás para sustentar o meu ponto baixíssimo. Assim como a gente fez aqui embaixo na solinha, mas agora é ponto baixíssimo. A gente laça, traz aqui pra frente e já tira da agulha. Então, de novo, no próximo ponto, traz aqui pra frente e já tira da agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Usando só a alça lá atrás pra sustentar. Ó, aqui tem 2 opções pra gente continuar seguindo. Tem uma que eu acho muito, muito prático, que é não fazendo emendas. Eu não gosto de ficar recortando e emendando o fio, porque depois vai ter outra emenda pra fazer. Emenda não, né? É arremate. Então, se eu já tô com o meu fio, esse aqui, né? Já aqui, eu posso aproveitar e fazer o detalhe. Tem um detalhezinho aqui no pé, ó. Essa parte aqui, que a gente já pode fazer. Se você achar que tá muito difícil, já é um outro nível, porque acaba misturando essas 2 carreiras, então você corta o fio e aí depois você emenda pra poder fazer, tá? Porque eu tô fazendo aqui aquela carreira de 12 pontos baixíssimos com um roxo. Só que antes de chegar aqui no final, eu vou parar um pouquinho para começar a fazer a carreira aqui, continuar fazendo com esse verde. Assim a gente já evita mais um nó, mais um arremate, mais uma troca de cor, porque ele já tá aqui. Então, eu vou usar agora a alça da frente
né? Porque a gente tá usando a alça de trás para fazer com o roxo. A gente vai pegar essa alça da frente para fazer com esse verde aqui. Então, ó, já tá logo aqui essa alcinha aqui da frente, tá vendo? Vou fazer bem devagar. E a gente vai fazer só ponto baixo. Então, com o roxo é ponto baixíssimo, com o verde é ponto baixo. A gente vai contornar esses pontos. E são 10 pontos baixos. E também são 10 pontos baixíssimos. Eu acho que em algum momento eu falei 12. São 10. A gente tinha terminado com 10. Então, ó, a gente pode fazer as duas carreiras ao mesmo tempo, certo? Ó, eu tô quase chegando no roxo, vou deixar esse verde ali de canto. Agora sim, eu vou com o roxo até o final e vou terminar essa carreira. Assim a gente não se embola muito, tá? Foi só para tirar o verde aqui do final. Na alça de trás, eu vou terminar meus pontos baixíssimos. Até ali o meu marcador. Aí sim. Aí a gente para de costurar com duas carreiras ao mesmo tempo. Foi só para poder tirar ele daqui de cima. Ó, cheguei no final. Vou deixar ele aqui. Vou pegar esse verde. E agora eu vou fazer também ele até o final. Vou continuar costurando meus 10 pontos baixos. Eu quase nunca conto. Eu vou só fazendo até chegar no final. Esse aqui é na alça da frente. Acabei por cortar o fio. Vou puxar aqui e deixar de lado. Agora sim, a gente fica só com o roxo. Quando a gente terminou esses 10 pontos baixíssimos aqui na alça de trás, não precisa passar o marcador para cima, porque ele é tão fininho, esse ponto baixíssimo, que acho que nem dá para passar o marcador. Então, a gente vai ter que fazer aqui, também pegando na alça de trás desses pontos baixíssimos que a gente estava. Então, abre assim um pouquinho, ó, pra gente conseguir enxergar, pra pegar a alcinha. A gente vai fazer a sequência de 4 pontos e um aumento. Então, fiz aqui o primeiro. Aí sim a gente vai ficar com 12. 2. 3. 4. E aí, nesse próximo aqui, eu aumento. Aí, eu vou fazer 2 pontos aqui dentro. Sempre usando a alça de trás. Porque fica muito mais fácil de pegar. Se a gente só usar uma alcinha. Então, fiz 4 pontos e um aumento. Essa sequência por 2 vezes, então, eu vou fazer de novo mais 4 pontos e um aumento aqui. Se você não conseguir identificar todos esses pontos para poder pegar ali na parte de trás, não tem problema não. Só se preocupa que no final você precisa ter 12 pontos, tá? Então, chegando ali no final, você vê que, poxa, não tem todas essas alcinhas. Nossa, vou ter que desmanchar tudo. Faz 2 aumentos seguidos. Não vai fazer tanta diferença assim, tá? O importante é que tenha realmente 12 pontos. Então, vai contando aí quantos você já fez, para saber quantos que você ainda precisa fazer e se você precisa aumentar. Para aumentar, é só colocar 2 no mesmo espacinho. Cheguei no final, vou passar meu marcador para cima, agora sim fica bem mais fácil de passar. E vamos colocar enchimento aqui. Deixa esse comecinho do roxo aqui, separado, tá? Vou colocar só um pouquinho de enchimento, que é para deixar esse pé gordinho e fica bem mais fácil. Vamos começar de pouquinho em pouquinho. Então, só com essa bolinha de enchimento, a gente pega e vai mirar aqui nessa parte da frente do pezinho primeiro, tá? Pra encher aqui. Agora, o calcanhar. Espalhar mais um pouquinho. Ó,
pezinho já tá bem cheio. Agora sim, a gente vai passar pra fazer logo o arremate, que eu gosto de já ir costurando, já ir arrematando. E se der pra evitar o arremate, é melhor ainda, né? Mas tem situações que não dá. Aqui, vou fazer uma super simples. Eu nem sei se dá pra chamar de arremate, mas eu vou encaixar minha agulha aqui por dentro. E eu vou passar por dentro desse próximo ponto aqui. Tá vendo que tem um pouquinho de roxo? Aqui por dentro. Se você achar que tá muito difícil, encaixa uma agulha nesse fio. E aí você encaixa pra poder passar ele lá pra dentro. É só isso. Vou puxar ele aqui pra dentro, ó. Detalhe importante, deixa essa parte levantada, tá? Vê se ela tá levantada, de fato. E aí, com esses 2 fios, 2 nós. Pronto. Aí a gente acaba com eles, já empurra eles lá pra dentro e fica com menos fios aqui na frente, atrapalhando. Nem gosto de fio tão grande assim, então diminuir e vou encaixar essas 2 pontinhas ali pra dentro e já fazem parte do meu enchimento. Para continuar agora, já passei meu marcador, 2 carreiras contornando esses 12 pontos. Agora pegando o ponto normalmente. Então, a gente encaixa para pegar as 2 alças do ponto, né? 2 carreiras. E essa aqui já é como se fosse a parte do joelhinho dela. Ela é tão pequenininha que nem dá para definir ao certo joelho, coxa. Eu tenho aqui já os 2 pezinhos e eles são exatamente do mesmo jeito, né? Até essas 2 carreiras. Então, até a carreira 10, para os 2 pés, a gente faz exatamente assim. Com uma modificaçãozinha apenas, na carreira 11 e 12 do segundo pé. Mas vamos focar no primeiro pezinho, por enquanto, tá? Então, eu vou escolher qualquer um aqui, os 2 são iguais. A gente tava fazendo aqui o primeiro pé, então vamos continuar nele. Só parei para avisar que os 2 são completamente iguais, tá? Então, nessa próxima carreira, nesse primeiro pezinho, agora eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou cortar aqui o fio. Vou cortar um pouquinho grande, que é pra gente levar isso lá pra dentro pra arrematar com uma outra parte, que vai ser lá no vestido, bem mais lá em cima, tá? Não precisa ser tão grande assim, a boneca nem é desse tamanho todo. Só pra garantir. Agora eu vou levar esse fiozinho aqui pra trás. Então, esse aqui é o primeiro pé. Pode tirar esse marcador daqui. Então, deixa aqui desse jeito esse primeiro pezinho. Você volta o vídeo quase que todo, né? Pra poder começar. E você vai fazendo até a carreira 10, certo? Então, no segundo pé, depois que a gente passa da carreira 10, que foram aquelas 2 carreiras, vamos para a próxima. Eu vou fazer mais uma carreira. Então, vou contornar os 12 pontos que eu tenho. Chegando aqui, ó, quase no final, marcador para cima. Ó, peraí. Mais um, agora sim, marcador para cima. Próxima carreira, apenas 3 pontos. Então, nessa segunda perninha, a gente tem 2 carreiras a mais. Quase, né? Essa aqui, 3 pontinhos é tão pouquinho, nem sei se conta como uma carreira, mas com certeza tem uma carreira a mais do que da primeira perna. Nessa segunda perninha, a gente não corta o fio, tá? Daqui eu já vou emendar para poder juntar as 2 perninhas, né? Já vai emendar no corpo. Então, fizemos esses 3 pontos, uma correntinha só, e agora vou pegar esse primeiro pezinho.
aqui, onde eu passei aquele fio lá pra trás, eu vou encaixar minha agulha. No mesmo lugar onde eu passei o fio. Encaixei a agulha, vou segurar aqui o fio do novelo. Trazer pra perto. Apertar até um pouquinho, pra deixar bem juntinho. E já vou começar fazendo o ponto baixo. Nessa perna aqui, em cada perninha, na verdade, são 12 pontos. Então, vou fazer 12 pontos nessa primeira perna. Então, já fiz um pra emenda. Vou continuar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você repara aí na escrita que são 12 pontos e um aumento por 2 vezes, né? Já fizemos os 12 pontos, então vamos para esse aumento. Esse aumento vai ser bem na correntinha que a gente fez ali no meio. Então, virando aqui para essa parte de trás, a gente consegue identificar a correntinha bem aqui no meio. Eu preciso pegar na alça de baixo dela. Nessa que tem aqui embaixo, tá? São 2 correntinhas, né? Eu preciso pegar na de baixo. E aqui que eu vou fazer esse aumento. Então, 2 pontos aqui dentro dessa alcinha da correntinha. Pronto? Terminei a primeira sequência. Vou fazer tudo de novo. 12 pontos. E depois o aumento lá atrás. Então, para passar para essa próxima perna, ó, já tem gente aqui, já tem ponto aqui. Então, eu vou pro próximo, né? O ponto que tá vazio. Porque às vezes não é tão intuitivo assim. Aperta para não deixar buraco. E já começa a contar os 12 de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ignora esse marcador, tá? 10, 11, o último, 12. Então, agora só falta fazer o aumento e eu vou fazer na alcinha que sobrou da correntinha. Então, abri aqui para poder identificar. Vem aqui, ó. Aqui a alcinha. E aqui eu faço o meu aumento. Então, um, no mesmo lugar o outro. Pronto? Esse marcador que tá aqui, ele sai e vem pra cá. É aqui que vai ser agora o final dessa minha carreira. Então, as perninhas já estão unidas. Era essa a palavra. Já estão unidas. Tirei o marcador. Pera. Deixa eu colocar aqui no último. Pronto. Fica aqui. Nós temos 28 pontos. Nós vamos fazer 3 carreiras contornando esses 28 pontos. Então, ó, muita atenção logo nesse primeiro, porque ele é o que fica mais escondido. Tirar o marcador da frente, abrir aqui, parece que é esse aqui, né? Que tá certinho, mais organizado. Só que, na verdade, é esse aqui de dentro, ó, esse. Então, tenho que encaixar minha agulha ali para conseguir pegar ele. Bom, mas se você fizer a primeira volta inteira e não der os 28 pontos, faz contando, tá? Cada um dos seus pontos. Se não der os 28, quando chegar aqui em cima do marcador, você faz mais um. Como se fosse um aumento, 2 pontos no mesmo ponto, para poder dar esses 28. Numa carreira só, não vai fazer tanta diferença. Então, vou contornar aqui essas 3 carreiras, conta logo nessa primeira, para saber se tem os 28. Porque é muito importante que tenha para as próximas, tá? Que tenha esses 28 pontos para as próximas carreiras. Então, vai contando, serão 3. Então, vou deixar meu marcador aqui embaixo e eu vou girar essas 3 vezes até ter 3 pontos aqui em cima do meu marcador. E como é que eu faço
né? Como é que eu conto esses 28 pontos? Serão todos esses daqui da perna, mais os 2 pontinhos que tem bem aqui no meio. E aí eu continuo fazendo os pontos da perna, os 2 lá de trás, entendeu? Todos esses pontinhos, inclusive esses daqui do meio. Eu subi aqui as 3 carreiras, vou passar esse marcador aqui pra cima, a gente vai trocar de cor para poder passar para a cor escolhida do vestido. Então, eu vou usar esse roxinho aqui mais claro, a comparação com o roxo mais escuro. E a troca de cor vai ser do mesmo jeito. Então, vou encaixar aqui, ó, nesse primeiro e nesse segundo. Deixa só um pouquinho de fio aqui na frente e puxa como se fosse uma correntinha. Então, aqui a gente já trocou de cor. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 5 pontos em uma diminuição normalmente, pegando nos pontos do jeito normal, tá? Então, contar aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, e agora diminui. Então, eu vou fazer essa sequência de 5 pontos, né? E uma diminuição por 4 vezes, já fiz uma, faltam 3, até chegar ali no marcador. A gente já pode terminar com esse roxo aqui, ó. É só puxar, tá? Pronto. Vou cortar ele aqui. Aí, lembra aquele comecinho ali da perna, que a gente tá trazendo ele junto? Vamos juntar esses 3 fios, ó, esse comecinho aqui da perna. Junto com esses outros 2, assim a gente já faz aqui 2 nós usando esses 3 fios. E aí, já arremata de uma vez. Aí, você pode cortar ou empurrar ele pra dentro. Cuidado pra não puxar muito, tá? Vou cortar. Temos só o marcador, que fica na peça, e o fio do novelo. Esse roxo escuro já pode sair. Então, vou terminar essa carreira aqui. Tô chegando no final dessa sequência, essa aqui é minha última diminuição. Marcador pra cima. Nós temos 24 pontos. Pronto, passei o marcador pra cima. Agora, eu vou fazer esses 24 pontos usando só a alça lá atrás. Então, a gente já viu que é só encaixar aqui no meio do ponto e usar a alcinha da parte de trás para sustentar o meu ponto baixo. Então, uma carreira só, contornando todos esses pontos aqui. A gente vai usar essa alcinha da frente para construir a saia do vestido. Agora, a gente vai fazer aqui o bracinho, pra gente já aproveitar e costurar e já emendar o bracinho de uma só vez. Então, vou usar aqui a cor da pele, a mesma da cabeça, e aqui o roxo do vestido. Então, usando a cor pra pele, vamos começar com um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. 1, 2, 3, 4... Peraí que desfiou no 3. 3, 4, 5, 6. Vou fechar o meu anel, colocar aqui um marcador de cor diferente, pegar esse branco aqui para usar como marcador, e eu vou colocar nesse último ponto. Próxima carreira, 2 pontos e um aumento. 1, 2, e aí sim vem um aumento aqui. Ah, desfiou. Eu acabo puxando só metade dos fiozinhos. Aí ele fica desfiado, então aumento agora. E de novo, são 2 vezes. 1, 2, e aí bem em cima aqui do marcador, um aumento. 1, 2 no mesmo lugar, né? Vou passar esse marcador pra cima, e nessa próxima carreira, agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo sobre o ponto baixo. Então, vou contornar esses 8 pontos que a gente tem. Vou fechar melhor esse anel mágico. É só puxar.
Vou virar aqui o trabalho pro lado certo. Tão pequenininho esse braço. Pronto, tá pro lado certo agora. Eu vou contornar, fazendo uma carreira com esses 8 pontos. Marcador pra cima. Nessa próxima carreira, agora eu vou fazer mais uma de diminuição. Mais uma não, né? A gente vai voltar ao que estava antes. Então, a sequência vai ser 2 pontos e uma diminuição. Exatamente. Ih, tirei o marcador. Exatamente o contrário do que a gente fez agora para poder aumentar. Então, vamos contar aqui. 1. 2 e diminui. Então, a gente vai voltar para 6 pontos. Vou fazer de novo essa sequência. 1. 2 e agora diminui. Pronto. Marcador para cima. Nós temos aqui 6 pontos. E agora eu vou fazer 3 carreiras, contornando esses 6 pontos. Só 3. Terminei aqui as 3 carreiras, ó, no verde. 1, 2, 3 pontos. Vou passar o marcador aqui pra frente. Esse fiozinho aqui do anel mágico, a gente puxa até fechar completamente. E eu vou cortar pra ele não ficar atrapalhando aqui, não. Então, vou cortar e empurrar até essa pontinha, deixar ela lá dentro. Vamos trocar de cor, passar pro roxo. Esse roxo aqui, o mesmo do vestido, tá? Porque esse vestido, pelo que eu percebi, ele só tem uma cor e é de manga comprida. Então, eu ainda não vi o filme. Tô só me baseando pelas fotos da personagem. Encaixei aqui a mesma troca de cor. Pronto. E aí, vamos fazer aqui uma carreira só com essa nova cor. Deixa eu fazer um ponto aqui para poder prender. Vou puxar esse verde pra gente já tirar ele daqui. Tá, só puxar. Já pode cortar. Faço aqui os 2 nós pra arrematar o começo e o final do fio. A peça é tão pequenininha, então se a gente for deixando mais fios aparecendo, vai ficar mais difícil. E eu vou cortar, não vou empurrar lá pra dentro não, porque depois a gente vai passar um arame, aí pode ficar difícil. Vou empurrar só o nozinho. Com esse nozinho já fica um pouco chatinho de empurrar o arame. Agora sim, vou continuar fazendo aqui os pontos baixos. Uma carreira só. Ó, terminei essa carreira, marcador pra cima. Nessa próxima, eu também vou fazer 6 pontos, mas pegando só na alça de trás. Assim, a gente deixa a alcinha da frente pra poder fazer esse detalhe aqui da manguinha, tá? Então, a gente já usou essa alça de trás várias vezes ali no corpo. Pronto, peguei só a alça de trás e vou fazer aqui os meus 6 pontos, até chegar no meu marcador. Pronto, cheguei no final, usando só a alça de trás, marcador pra cima. Agora, mais 2 carreiras, pegando o ponto normalmente. Então, vou deixar o marcador aqui e vou fazer essas 2 carreiras. Até ter aqueles 2 pontos bem acima do marcador. Cheguei no final das 2 carreiras, tem aqui os 2 pontos bem acima do marcador. Posso cortar o fio, não precisa ser grande não. E aí eu puxo. No próximo pontinho, eu vou levar esse fio lá pra trás, assim como a gente fez na primeira perna. Só puxar ele aqui pra dentro. Desse jeito. Esse marcador aqui não precisa mais, já pode tirar. E agora já vamos emendar aqui o fio nessa parte. Aqui que a gente usou as alcinhas de trás, né? Vamos usar agora as alcinhas da frente para poder fazer a manguinha. Então, para começar, deixa um pouquinho de fio aqui.
nó corrediço. Eu vou encaixar aquela alcinha bem na emenda. Pode ser em qualquer alcinha, em qualquer parte do braço, não faz tanta diferença não, tá? Vou encaixar aqui logo nessa primeira. Já vou começar fazendo aqui ponto baixo, né? Vou só contornar. Nós temos 6 alcinhas dessa. Então, vou fazer 6 pontos. Basicamente, essa carreira para a gente poder identificar onde que estão cada alcinha. Esse meu marcador agora, nesse último ponto. Próxima carreira, eu vou começar já com um aumento. Então, nesse primeiro ponto, até trouxe aqui, ó, o comecinho do nó corrediço pra cá, pra fazer com que ele fique mais perto. E aí, eu já vou encaixar aqui pegando os pontos normalmente, tá? Pronto. E aqui eu já faço o meu aumento dentro desse primeiro pontinho. No mesmo lugar, o segundo. Agora, eu vou só contornar, fazer um ponto para cada pontinho que a gente já tem. Parece que tá do outro lado, né, que tá para cima essa carreira. Não tem problema não, ela vai virar automaticamente. A gente vai fazendo essa carreira aqui, você vai ver que ela já vai virando. Ela vai ficar pro lado certo. Ó, como já tá um pouco maior e já tá para baixo. Essas outras aqui ainda estão para cima. Aí, conforme a gente vai virando assim para poder pegar os pontos, e ela vai ficando maior, aí vai ficando pro lado certo, tá? E se não ficar, é só a gente puxar para baixo mesmo com a mão depois. Bom, cheguei aqui no final. Último pontinho, marcador para cima. Passar desse lado aqui. Próxima carreira, eu vou fazer só pontos baixos. Nós temos 7 pontos agora, né? Porque teve um aumento na carreira passada. Então, vou só contornar os 7 pontos. Já seguindo aqui o movimento, né, para baixo da manguinha. Vai ficando mais frouxo, tá? A gente vai aumentando, essa manguinha vai ficando mais frouxa, vai ficando mais fácil da gente fazer. Cheguei no final, vou passar esse marcador aqui pra cima. Próxima carreira, 3 pontos. Vamos contar os 3. 1, 2, 3. Agora um aumento. Termino com mais 3 pontos até chegar ali no meu marcador. Então, agora já tá um pouquinho mais frouxo, né? Porque ficamos com 8 pontos. Marcador aqui pra cima. Próxima carreira, já começo logo com aumento. Então, vou fazer um aumento aqui. E agora eu vou contornar de ponto baixo até chegar no final. Com 7 pontos. Aí, no total, depois no final dessa carreira, né, vamos ficar com 9 pontos. O último da carreira, marcador pra cima. E pra terminar, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Aumento. E termino com mais 4 pontos. Aí, temos 10. 2, 3 e o último aqui, 4. Pronto, vou cortar o fio só um pouquinho grande, porque eu quero passar ele numa agulha pra gente poder fazer esse arremate, tá?
Então, pode tirar esse marcador. E vou pegar a agulha aqui. Eu encaixei a agulha lá naquele começo do nó corrediço, porque eu quero passar esse fio aqui pra frente, ó. Qualquer ponto daqui da frente. Deixa eu, ó, só puxar aqui. Aí ficou aqui pra frente. Agora sim, vamos resolver o final aqui do detalhe da manga do vestido. Já passei na agulha, pulou o primeiro. No segundo, com a agulha de baixo pra cima, eu tô usando só a parte roxa, tá? Não encosta na verde ali, nessa verde barra azul. Passei lá pra trás. Agora eu vou encaixar no meio, aqui, ó, do último ponto que a gente tava, né? E eu vou sair aqui na frente, onde que eu acabei de passar esse fio aqui pra frente, ó. Pode levantar aqui uma alcinha, porque assim todo mundo fica do mesmo tamanho. Entendeu? E aí eu faço 2 nós e depois empurro o nozinho ali pra dentro. Dois. Corta, eu vou empurrar esse nozinho. Pronto, empurrei ele pra dentro. Tá feito o arremate aqui desse primeiro bracinho. Os dois a gente faz do mesmo jeito, tá? Eu nem fiz aqui esse arremate. Vou fazer agora e aí a gente fica com os 2 bracinhos prontos já aqui, esperando pra gente poder encaixar ele, depois que a gente terminar de costurar. Até puxei um pouquinho mais essa parte verde, ó, pra mãozinha ficar aparecendo mais. Os mini bracinhos. Então, agora vamos fazer aqui 2 pontos e uma diminuição. Então, já começo 1, 2 e diminui. Eu vou fazer essa sequência aqui por 6 vezes. Até o final, que é pra dar uma cintura pra ela. De novo, 1. Deixa eu deixar esse nozinho aqui pra trás. 2 e diminui. Bom, já fiz aqui por 2 vezes. Eu vou continuar fazendo 1, 2 e uma diminuição até chegar aqui no final. Depois dessa carreira, vamos ter só 18 pontos. Então, ela é bem pitica mesmo. E se você conseguir, já vai colocando o enchimento, ó. Essa minha parte aqui, a da coxa, já tem enchimento. Não sei se dá pra ver ali, ó. Tem enchimento aqui, essa parte da coxa das duas. E aí, se você conseguir colocar um pouquinho aqui, pode ajudar na hora de segurar. Mas, então, eu vou fazendo essa carreira agora de 2 pontos e uma diminuição. E depois disso, eu vou subir o marcador, quando chegar no final, eu vou subir 4 carreiras, contornando esses 18 pontos que a gente tem. Certo? Aí depois a gente já volta para poder prender os bracinhos. Mas aí a gente tem que fazer junto, porque pode ser um pouco mais difícil. Então, agora, 2 pontos e uma diminuição, sobe o marcador e 4 carreiras. Aí você deixa o marcador paradinho até ter os 4 pontos aqui certinho. Terminei essas 4 carreiras. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos bem acima do marcador. Aí passo esse marcador aqui pra cima. Juntar aqui. Então, agora a gente vai juntar os braços. Então, como eu tenho a receita aqui pronta, mas talvez o seu bracinho ele não fique exatamente bem no meio como o meu, vou dar uma dica que é apertar aqui, assim, bem de frente pro corpinho. Aí você aperta aqui e coloca 2 alfinetes, vou pegar aqui da cor dela mais ou menos, para você poder saber onde que fica essa lateral, a lateral exata do bracinho. Aí não vai ficar com o braço torto. Agora a gente conta e anota, tá? Quantos pontos eu tenho que fazer antes de chegar no meu alfinete. Então, tenho aqui, vou usar a agulha para poder indicar. 1, 2, 3, 4 pontos. Aí eu vou escrever ali os 4 pontos. Quantos pontos eu vou fazer depois que eu juntar o braço? Nessa parte aqui da frente, eu vou contar de um alfinete até o outro.
tá? Contando com o alfinete. Então, eu vou contar com esse primeiro ponto onde tá o alfinete aqui encaixado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Também onde tá esse segundo alfinete encaixado. Então, eu escrevo ali os 10 pontinhos. E para terminar, quantos pontos faltam? Sem contar o alfinete, que eu já contei. 1, 2, 3, 4. E eu escrevo esses 4 ali também, tá? Essa é a minha receita. E aí, eu tô mostrando como que você pode fazer. Provavelmente, né, se você estiver usando o ponto V, vai ser diferente. Aí, nesse começo, você pode usar 5 pontos, colocar 9 aqui na frente. Então, melhor anotar essa parte. E o resto vai ser exatamente como o meu, como foi até então, tá? É só essa carreira que pode ser um pouco diferente pra ficar bem perfeitinho. Vou tirar aqui esses alfinetes pra gente já começar prendendo esses braços. Então, pra mim aqui, 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 pontinhos. Vou pegar um dos braços, tanto faz, tá? Mas, tanto faz os braços. Aqui, na hora de escolher, eu vou optar por deixar aquele arremate para a parte de trás, né? Se você conseguir perceber onde é que ele tá. E aí, como aqui é a parte do calcanhar, eu vou deixar assim para a parte de trás e vou encaixar em qualquer ponto do braço. Nós temos 6 pontos aqui no braço. Ó, eu encaixei, tá vendo? Agora eu só vou puxar aqui para deixar ele juntinho, assim. Porque eu já vou começar fazendo um ponto no braço. São 6 pontos. Então, vou ter que contornar fazendo esses 6 pontinhos. Para poder prender, eu já usei 1. Vou continuar contando, para não perder nenhum. 2. Repara que eu tô fazendo no braço agora, tá? Esqueci o corpo. 3. 4. 5. O último ponto aqui do braço. 6. Agora, eu vou encaixar aqui na parte da frente. Puxa para deixar bem apertadinho. E vou fazer os meus 10 pontos, né? Vê aí quantos que são, você anotou, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais um, 10. Vou deixar o arremate para a parte de trás, então já posso encaixar em qualquer ponto do bracinho. Aqui. Puxa o fio do novelo para que eles fiquem bem juntinhos. E já começo fazendo um ponto aqui no braço. São 6. Então, já fiz um, vou começar a contar. 2, 3, 4, 5, o último aqui, 6. E vou terminar com os 4 pontos que me faltavam no final do corpo. Puxa para deixar bem apertado. 1, 2, 3, 4. E passo o marcador para cima. Nós temos 30 pontos, né? Antes eram só 18 no corpinho, só que a gente adicionou 6 de cada lado. Tem mais 6 nesse braço, mais 6 nesse braço de cá. Temos 30 agora. Esses fios do braço, deixa eles assim para baixo. Aqui eu já posso fazer 2 nós, sem apertar muito, tá? Para deixar ele bem soltinho, esse nozinho.
você pode cortar ou só empurrar ele ali pra dentro. Eu vou só empurrar. Pronto. Vamos fazer só uma carreira agora de diminuição, depois a gente já coloca os arames, tá? Essa carreira vai ser de 3 pontos e uma diminuição. E a gente vai fazer pegando os 30 pontos que a gente tem, né? Então, inclusive os braços. Esses daqui de trás, e aí passa por cada um dos braços, a parte da frente e cada um dos braços de novo, até chegar aqui atrás. Então, 3 pontos e uma diminuição. Vou fazer aqui umas duas, pra você ver mais ou menos como é que fica. Então, 2, né? 3, e a diminuição, eu até pego um pedaço do corpo com um pedacinho do braço. Um pontinho do corpo com um pontinho do braço. Fiz a minha primeira sequência, minha primeira diminuição. Vou fazer de novo. 1, 2, 3. Vou fazer mais uma diminuição. Não precisa ficar contando que essa aqui já é a segunda repetição. Você pode só contar os 3 pontos e uma diminuição, porque ele vai dar certinho uma diminuição aqui em cima do marcador, tá? Então, só conta 3 pontos e uma diminuição até chegar aqui. 3, e aí a última diminuição. Deu certinho aqui em cima do marcador, vou passar ele pra cima. Como tá ficando? Vamos pegar agora o arame pra gente poder passar aqui pros bracinhos, pra eles ficarem articulados. Tem esse arame aqui, pra gente poder medir o tamanho. Vou começar com uma pontinha nesse braço. Seria bom se ela ficasse os bracinhos abertos assim, porque iria facilitar bastante. Então, aqui, ó, eu meço de um lado ao outro. Aqui, eu vou dobrar pra poder fazer como se fosse ida e volta. 2 vezes, já que o meu arame é super fininho, tá? Pronto? Aqui, eu consigo cortar até com a tesoura, porque ele é super fino mesmo. Então, se você tiver um arame mais grosso, passa uma vez só. Marca só de um braço até o outro. Mas nas pontas você precisa ter um pouco mais de cuidado. Porque nas pontas, para não furar a peça, porque se a gente só deixar essa pontinha, ela vai encontrar um buraquinho e vai passar, ó. Ela passa ali pro outro lado, tá vendo? E a gente não quer que isso aconteça. Então, o arame poderia sair, e aí a gente poderia puxar por aqui, e ia sair completamente. Então, nessa pontinha, você pode colocar um durex aqui, né? Amarra não, né? Passa o durex na pontinha, caso o seu arame seja mais grosso. Se você tiver, pode colocar uma miçanguinha, sabe? Aquelas miçangas de pulseira na ponta, aqui, para poder deixar um pouquinho mais grosso e mais difícil de furar a peça. Então, como o meu é bem fininho, eu vou segurar ele aqui em cima assim, porque eu quero evitar deixar essas pontas aqui para as mãos. Então, essa parte aqui que tava no meio, eu vou levar de encontro a essa parte aqui de cima. Então, ó, desse jeito. Assim, eu tenho desse lado um braço, desse outro lado de cá, um outro braço, tá? Como se fosse um cabide. Pode parecer que tá, quer dizer, tá feinho agora. Vou até fechar um pouquinho mais, segurar. E, se você quiser, dá até pra enrolar. Deixar um pouquinho só mais grosso essa parte aqui de cima, né? Com esse restinho de fio de arame. Eu vou fazer a mesma coisa, diminuir aqui, senão nem vai passar. Eu tô segurando com o alicate só pra ficar bem mais fácil pra mim, pra poder segurar. Pronto. Ó como ficou bem retinho. Mas tá vendo essa parte aqui de cima? Que ficou pra cima mesmo, essa parte aqui do arame? Pra eu não me machucar, vou passar um pouquinho de durex, tá? Então, vou tirar essa ponta aqui que eu sempre deixo pra não perder. Como agora. Achei. E nesse meio aqui, eu vou encaixar um pouquinho de durex.
Isso aqui serve só pra mim mesmo, porque vai ficar dentro da boneca e aí não tem perigo nenhum da criança se machucar, sabe? Ninguém vai se machucar além da própria costureira que tá passando a mão ali. Pronto, já foi mais que o suficiente. Então, vou tirar aqui. Guardar a pontinha, que assim eu sei onde que fica, bem mais fácil. E vamos encaixar. Então, eu vou curvar um pouco aqui, porque é pra poder passar assim, ó, de um braço pro outro. E eu vou tentar encaixar os dois ao mesmo tempo. Por isso que eu curvei um pouquinho, assim, pra gente poder encaixar. Esse bracinho, ele é muito fino, tem apenas 6, né, pontinhos. Então, talvez fique um pouco mais difícil da gente poder empurrar. Não força muito. No meu caso, eu nem consigo forçar muito porque, olha, ele dobra muito fácil, tá? Então, se ele não tá indo, você tira. Tenta chegar um pouquinho pro lado, dá uma dobrada na mão, né? Você tá encaixando assim, então tenta fazer um pouco assim. Pra ver se ele entra de um outro lado. Talvez tenha um nozinho aqui, aí você tá tentando enfiar aqui e não tá indo. Então, se você tirar e der só uma torcidinha, talvez ele passe pelo nó. Entendeu? Então, vou tentar encaixar os dois ao mesmo tempo. Ó, bati em algum nó, provavelmente, mas é só ficar tentando, tirando e ajustando que ele vai passar. Ó, passaram. Aí, essa parte do durex aqui é só pra gente mesmo. Olha só como fica bem retinho aqui com o durex. E aí, as mãozinhas dela já ficam articuladas. Vamos continuar fechando. Agora, vou começar com um ponto e uma diminuição. Não liga pra esse arame que tá ali no meio, tá? Se você conseguir, até troca a posição que você costura. Mas a gente vai ter que costurar com ele ali dentro mesmo, não tem jeito. Um ponto e uma diminuição. Pronto. Agora, a sequência vai ser de 2 pontos e uma diminuição. Eu vou fazer isso até o final. Então, 1, 2. A diminuição vai ser aqui bem em cima do bracinho. Pronto. Diminui. E começa tudo de novo. 1, 2, e faço aqui a diminuição. Agora já tá na frente. Bom, eu vou continuar fazendo, contando 1, 2 e uma diminuição até o final. Mas em cima do marcador vai faltar um pontinho, que aí eu encaixo esse pontinho sozinho. Então, 2 pontos e uma diminuição. A última diminuição vai ser aqui, e em cima do marcador eu coloco esse ponto sozinho. Vou fazer, então, agora um ponto baixo e uma diminuição. Até passei meu marcador pra cima. Essa aqui vai ser a última de diminuição. Então, um ponto. E agora, uma diminuição. A gente vai intercalando assim, né? A gente vai fazer por 6 vezes, mas não precisa ficar contando que essa aqui é a primeira repetição e depois a segunda. Só intercala, que vai dar certinho. Ali em cima do marcador vai ser o finalzinho com a diminuição. Deixa eu terminar aqui essa. Bom, no final dessa carreira, vamos ficar com 12 pontos, tá? Então, vou fazer ela aqui agora. Última diminuição. Pronto. Passar o meu marcador aqui pra cima. Agora, eu vou fazer uma carreira aqui, contornando esses 12 pontos, pegando só na alça de trás. A gente vai deixar a alça da frente pra fazer o colarinho do vestido dela. Reparei que ela tem um colarinho ali. Então, 12 pontos pegando só na alça de trás. Já tô chegando aqui no final e vamos subir mais 5 carreiras contornando esses 12 pontos. Mas agora pegando o ponto normalmente. Eu vou até subir o meu marcador, que é para não confundir. Essa aqui foi só na alça de trás. Então, passo o marcador para cima.
E agora faz mais 5 carreiras. Só que agora pegando o ponto normalmente, tá? Pegando, assim, as 2 alcinhas do ponto. A gente vai ter um pescoço bem grandão. Eu não vou trocar de cor pra fazer com a cor da pele ali, né? Essa cor da mãozinha, porque vai ficar escondido. Então, acho que não vai precisar, tá? Vou continuar com essa cor aqui, mesmo assim fica um pouco mais fácil pra gente. Vou fazer 5 carreiras agora. Ó, como ficaram aqui as 5 carreiras. Agora a gente vai fechar. Fechar aqui com 6 diminuições seguidas. Vou passar o marcador pra cá. Aí a gente vai fazendo uma diminuição seguida da outra, tá? Já coloquei bastante enchimento, então essa parte aqui do corpo já tem enchimento suficiente. E inclusive no pescoço. Essa parte inteira do pescoço vai ficar coberta pela cabeça. E continua fazendo aqui as diminuições. Cheguei aqui no final, ó. Vou cortar o fio. E vou encaixar numa agulha. Não precisa ser grande também, não. Pode tirar aqui, vou tirar esse marcador também. E vou encaixar ele aqui na agulha, pra gente poder fazer o arremate. Antes disso, eu vou colocar aí, antes de a gente começar a fechar, né? Colocar só mais um pouquinho de enchimento, pra ter certeza de que vai ficar completamente fechado. Pra ficar bem durinho essa parte aqui. Mais um pouquinho. E agora eu vou começar a fechar aqui com a agulha, pra gente poder fazer o anel mágico invertido. Então, eu vou começar aqui, ó, pegando só nessa alcinha daqui, da frente, pra cima, na próxima, pra baixo. Depois pra cima, na próxima, pra baixo. Pra cima, e na próxima, pra baixo. Vou segurar aqui, ó, pode fechar. Tá vendo? Fechou tudo, bem bonitinho. Encaixa no meio e vou sair aqui na parte de trás. E agora eu puxo só mais um pouquinho, ó, pra ficar bem, bem fechado. Bonitão. Pronto. Temos o corpinho aqui feito. Vamos fazer, então, agora... Falta aqui o detalhe do pescoço e a saia do vestido. Então, já vamos emendar aqui na saia. Um pouco de fio pra gente poder depois fazer os 2 nós. E começa aqui com um nó corrediço. Com esse nó corrediço, a gente vai fazer assim, ó, de cabeça pra baixo. Assim como foi na manguinha, eu vou encaixar aqui atrás, nessa primeira alcinha. E a gente vai fazer 4 pontos e um aumento. Pegando nessas alcinhas que ficam aqui. 1, 2, 3, 4. Opa, fugiu aqui. E agora aumenta. É essa sequência por 6 vezes, até chegar ali no final. Depois de chegar no final, a gente vai continuar trabalhando em espiral. Aí você já coloca o marcador aqui no final e já emenda pra gente poder fazer aqui algumas carreiras. Eu subi 5 carreiras. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Posso cortar o fio. Puxa, tira esse marcador daqui. Esse fio aqui do começo, eu vou puxar ele aqui pra cima. E você pode fazer isso de vários jeitos. Ou você encaixa a agulha de crochê aqui e tenta pegar esse fio, ó. Ou você passa ele numa agulha normal, daquela de tapeceiro, e puxa. Pra gente conseguir fazer o remate aqui dentro. Agora, esse último tem que ser na agulha aqui de tapeceiro, que fica bem mais fácil. Encaixei aqui na agulha comum, pulo primeiro no segundo, com a agulha assim, ó, de baixo pra cima. Vou passar aqui. Volto no último que eu tava fazendo, mas bem no meio do ponto, pegando só uma alcinha. Aí, encaixa assim bem no meio do ponto, leva ali pra trás.
vou puxar esse fiozinho aqui de cima só pra arrumar, pra que todos eles fiquem, ó, do mesmo tamanho. E agora esse fio eu vou encaixar aqui por dentro pra sair ele no mesmo lugar. Vai ficar pra parte de dentro, então não vai dar nem pra ver. Pronto, e aqui eu faço 2 nós. Um. 2. Vou cortar aqui e empurrar o nozinho ali pra dentro. Peguei esse roxo, que é o mesmo que tem aqui embaixo, pra gente poder fazer a gola. Vou deixar fio suficiente para que eu consiga depois fazer o acabamento. E começar com o nó corrediço. Vou pegar um pontinho que esteja bem aqui no centro dessas alcinhas, que a gente vai fazer a gola agora, usando essas alcinhas aqui da frente. Escolher um ponto que fique no meio. A gente pula ele. Então, ó, de cabeça para baixo, esse aqui para mim parece o ponto que tá bem no meio. Eu vou começar no próximo. Vou encaixar aqui nessa argolinha, a gente vai costurar de cabeça para baixo. Vou tirar os bracinhos assim, ó, para baixo, para não atrapalhar. Já começo aqui fazendo um ponto baixíssimo. E tira da agulha, né, o ponto baixíssimo. Já passa assim. Para poder tirar. E subo mais 2 correntinhas. 1, 2. Vou laçar no mesmo ponto. Trago o fio aqui pra frente, é um ponto alto. Laça, tira 2, laça, tira 2. Então, tem aqui um ponto alto. No próximo ponto vai ser um meio ponto alto. Então, primeiro laça, encaixa ali nesse fiozinho e faço aqui um meio ponto alto. Agora laço, tira tudo. Pronto. Em todos os outros pontos, por 7 pontos, vou fazer apenas pontos baixos. Normalmente. Vou contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. No próximo, um meio ponto alto. Então, laça. Vou fazer meio ponto alto aqui, pegando nessa próxima alcinha. Traz o fio pra frente. Laça, tira tudo de uma vez. Agora, um ponto alto. No próximo ponto. Tira só 2, laça e tira 2. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aqui já pode cortar o fio. Cortei grande só para conseguir arrematar. A gente vai puxar para poder encaixar aqui, para fazer a golinha, do mesmo jeito que a gente começou. Então, pra gente conseguir arrematar melhor, vou começar com esse aqui, que tava no nó corrediço. O primeiro fiozinho, vou encaixar na agulha. Vou usar esse pontinho do meio, né, passando a agulha ali por trás, só pra poder encaixar a agulha. E vou levar pra qualquer ponto do corpo, tá? Pronto. Trouxe aqui pra frente. Vou encaixar aqui na agulha pra gente poder terminar logo esse arremate. Encaixei.
cabeça para baixo, assim, a gente tem que fazer o mesmo movimento que a gente fez nesse começo. Então, vou passar por dentro da mesma alcinha. Mantendo assim para baixo. E agora encaixar ali dentro daquele pontinho que fica no meio. Daqui, eu vou direto sair no mesmo lugar onde eu comecei antes. Mais um para o lado. Aí. Pronto. A gente puxa ela para baixo assim, ó. Pode puxar bastante esse fio aqui. Os dois. E aqui 2 nós pode ser bem apertado, tá? Primeiro. E o segundo. Se você ainda achar que a gola não ficou para baixo, a gente pode passar um pouquinho de cola e colar. Aí ela vai ficar com certeza. Empurrei o nozinho ali pra dentro, ó. Se você acha que não tá bom assim pra baixo, passa um pouquinho de cola aqui, ó, na parte de baixo e aperta até fixar. E vamos pro bordado, então, do vestido. Já testei aqui um pouquinho do bordado. São basicamente algumas bolinhas ou margaridas, eu não tenho muita certeza. Pelas fotos que eu achei na internet, eu não consegui ainda decifrar o que são. Vou fazer bolinhas amarelas, é o que mais se parece. Então, vou usar o fio de amigurumi mesmo que eu uso. Pegar aqui uma quantidade considerável. Já até peguei a primeira parte para poder testar e fiz algumas bolinhas aqui. E aí, eu vou pegar agora o meu segundo fio. E aí, você encaixa quantos forem necessários. Encaixei aqui na agulha. Vamos começar de qualquer ponto, mas eu sugiro que a gente comece dessa parte aqui, ó, da saia pra cima. Assim vai ficar mais fácil de a gente fazer o nó e jogar o nozinho lá pra dentro. Essa parte aqui da saia, ela é oca, então não daria pra gente jogar o nozinho, ele ficaria pra essa parte aqui. E até dá pra ver, né, se levantar. Então, vou encaixar minha agulha aqui em cima. E aí sim, eu consigo chegar pra essa parte aqui de baixo. Vou sair aqui em qualquer ponto. Qualquer ponto. Pronto. Deixa um pouquinho de fio aqui para eu conseguir fazer os nós. E eu vou pegar um pontinho só para poder fazer como se fossem essas bolinhas aqui, esses tracinhos. A ideia é fazer bolinha, tá? Só que eu achei o nó francês, ele fica um pouco grosseiro, né? Fica em alto relevo, então fazer assim como se fosse poá pode ser interessante. Vamos usar um pontinho, pode ser para qualquer lado, ó. Eu saí aqui no meio, então tem 4, né, aqui ao redor, sempre vai ser assim. Pode pegar qualquer ponto, vou escolher esse ponto aqui. Então, eu vou sempre na diagonal do ponto, ó. Tá aqui embaixo, então vou encaixar a agulha nesse aqui e sair ali no mesmo lugar. A gente vai fazer assim 3 vezes. Então, ó. Primeira. Vou fazer mais 2. Passei aqui para fazer a segunda. Vou direcionar esse fio para que ele fique do ladinho do primeiro, nessa parte de cá. Assim a gente já começa a preencher. E a minha última vez, eu vou fazer com que esse fio fique nessa parte aqui de cima. Daqui, não sai mais aqui embaixo. Já vai para um outro buraquinho, uma outra bolinha. Vou para essa aqui do lado. Vou terminar de encaixar nessa lateral aqui o fio para ficar 3 pontinhos, como se fosse uma bolinha. Aqui. E já venho para esse outro e vou fazer a mesma coisa. Escolho um ponto e eu vou na diagonal dele e passo aqui 3 vezes. A primeira vai ficar no meio. A segunda, eu escolho um dos cantos. A terceira, eu já vou sair em outra bolinha. Então, já passei pra lá eu faço outra
bolinha dessa. Aqui eu vou direcionar para ficar mais no cantinho. Fazer mais um pouquinho. Escolhi aqui, vou na diagonal, saio no mesmo lugar. Esse primeiro, ele vai ficar no meio. Não puxa muito, tá? O segundo, eu vou direcionar para que ele fique um pouquinho mais no canto. No cantinho. E o terceiro, eu já vou sair em outro lugar para fazer uma bolinha em outro canto. E eu também direciono para que ele fique aqui na lateral. Fazer uma bolinha aqui para não ficar com tantos buracos entre uma bolinha e outra, tá? 1, 2. Terceiro, eu já vou para outro espaço. Por isso que é bem rápido de fazer e a gente acaba gastando bastante fio. Porque a gente passa 3 vezes, né? Para fazer cada bolinha, passa o fio 3 vezes no mesmo lugar. 1, 2, 3. Bom, aí a gente vai fazendo, vai girando nessa parte aqui de trás também, ó. Já até comecei a fazer alguns aqui. E depois a gente conecta o fio no mesmo lugar onde a gente entrou. Então, eu vou fazer aqui, ó, dar essa voltinha pra acabar mais ou menos aqui perto, pra eu conseguir colocar o fio nesse mesmo lugar. Aí a gente faz os 2 nós e corta bem rente pra poder empurrar o nozinho. Tô na minha última bolinha e eu já vou trazer o fio aqui, ó. No mesmo lugar onde eu comecei. Assim eu consigo fazer aqui 2 nós. Ó. Um. 2. Corta assim e empurra aqui o nozinho. Pronto, olha que bonitinho que ficou todo de bolinha. Aqui, ó, as golas. A gente já tinha falado, né, que se ficar um pouco pra cima, a gente consegue até colar. Então, deixa eu pegar um pouquinho de cola aqui. Vou usar essa cola de silicone. Aí, aqui atrás tem que ter escrito que é pra tecido. E tá aqui em cima, ó, pra tecido. Ó, um pinguinho só aqui, um pinguinho só desse outro lado. Vou até ajeitar aqui a cola para ficar mais para dentro. E aí eu abaixo. E fico segurando aqui, ou coloco alfinete, tá? Vou encaixar o alfinete aqui, ó. Até secar. Então, vou empurrar aqui. Vai vazar ela, né? Vai passar lá pro outro lado, já que ela é tão pequenininha. Pronto. Vai ser tipo o broche dela aqui até secar. 1. E vai. Passou já. 2. Aqui os 2 alfinetes. Então, vou deixar secando isso aqui. Aí, depois que eu tirar, eles vão ficar ali com certeza. E a gente termina aqui o corpinho. Espera, depois a gente tira essa gola, tá? Não precisa passar aqui nessa parte de trás. Vamos, então, pra cabeça, já que a gente já terminou o corpinho.